aventura de Walter Chinafres, de Guy de Maupassant, voz Iba Mendes. Desde sua entrada na França, com um exército de invasão, Walter Chinafres julgava-se o mais desgraçado dos homens. Era gordo, marchava com dificuldade, arquejava muito e sofria horrivelmente dos pés. Além disso, era por natureza pacífico e benevolente, de maneira nenhuma sanguinário, pai de 4 crianças a quem adorava e casado com uma moça loira de quem sentia imensa falta. Gostava de levantar-se tarde e deitar cedo, comer lentamente coisas gostosas e beber cerveja nas tavernas. Achava que tudo quanto há de bom na terra desaparece com a vida e conservava no coração um ódio espantoso e instintivo pelos canhões, fuzis, revólveres, sabres e, sobretudo, pelas baionetas, sentindo-se incapaz de manobrar com presteza essa arma rápida para defender seu gordo ventre. E quando se deitava no chão à noite, enrolado num capote ao lado dos camaradas que roncavam, pensava longamente nos seus, deixados lá longe, e nos perigos espalhados pelo caminho. Se ele morresse, o que seria dos pequenos? Quem os nutriria e os educaria? Agora mesmo tinha pouco dinheiro, apesar das dívidas que contraíra antes de partir para deixá-los com algum recurso. E o Walter Chinafres muitas vezes chorava. No começo das batalhas, sentia nas pernas tamanha fraqueza que se deixaria cair se não se lembrasse que todo o exército lhe passaria sobre o corpo. O sibilar das balas eriçava-lhe os cabelos. Há já bastante meses vivia ele nesse terror e nessa agonia. Seu batalhão avançava em direção da Normandia. O pobre soldado foi, certo dia, enviado juntamente com um pequeno destacamento em serviço de reconhecimento. Deviam apenas explorar uma parte da região e voltar em seguida. Tudo parecia calmo, nada indicava uma resistência preparada. Ora, os prussianos desciam com tranquilidade uma pequena encosta cheia de barrancos, quando uma fuzilaria fê-los parar, derrubando uma vintena deles. Logo depois, um grupo de franco-atiradores, saindo bruscamente de um bosquezinho, atirou-se para a frente, armado de baionetas e fuzis. O Walter Chinafres ficou a princípio imóvel, de tal modo surpreso e desorientado que não pensou mesmo em fugir. Depois foi acometido de um desejo louco de desaparecer, mas pensou que corria como uma tartaruga em comparação com os magros franceses que chegavam, pulando como um rebanho de cabras. Então, avistando a 6 passos em frente um largo fosso cheio de folhas secas, saltou de pé juntos para dentro deste buraco, sem sequer pensar na sua profundidade. Passou como uma flecha através de um espesso emaranhado de ervas do mato e espinhos pontiagudos, que lhe dilaceraram a face e as mãos, e caiu pesadamente sentado sobre um leito de pedras. Levantando os olhos, viu o céu pelo orifício que fizera com a queda. Aquela passagem reveladora podia denunciá-lo e arrastou-se com precaução, de 4, pelo fundo do fosso, sob o teto de folhagens enlaçadas, afastando-se o mais depressa possível do lugar do combate. Depois parou e sentou-se de novo, escondido como uma lebre no meio de altas ervas secas. Ouviu durante algum tempo ainda detonações, gritos e lamentos. Finalmente, os clamores da luta diminuíram, cessaram, tudo tornou-se mudo e calmo. Subitamente, qualquer coisa roçou nele, teve um sobressalto. Era um passarinho que, tendo pousado num galho, agitava as folhas secas. Perto de 1 hora, o coração de Walter Chinafres bateu apressadamente. A noite chegou, enchendo de sombra o lugar, e o soldado pôs-se a pensar: que iria fazer? Que aconteceria? Deveria juntar-se ao seu exército? Mas como? Onde?
Assim seria preciso recomeçar a horrível vida de angústias, de fadiga e de sofrimentos que levava desde o começo da guerra. Não tinha mais coragem para isso. Não teria mais a energia que era necessária para suportar as marchas e afrontar os perigos de todos os minutos. Mas que fazer? Não podia ficar ali escondido até o fim das hostilidades? Certamente que não. Se não fosse preciso comer, essa perspectiva não o aterraria, mas era preciso comer todos os dias. Encontrava-se, porém, sozinho, armado, de uniforme, num território inimigo, longe daqueles que o poderiam defender. Arrepios corriam-lhe pelo corpo. De repente pensou, se ao menos eu caísse prisioneiro, e seu coração fremiu de um desejo violento, imoderado, de ser prisioneiro dos franceses. Prisioneiro, estaria salvo, alimentado, alojado, ao abrigo das balas e dos sabres, sem apreensão possível, numa prisão bem guardada. Prisioneiro, que sonho! E sua resolução foi imediatamente tomada. Vou constituir-me prisioneiro. Levantou-se, resolvido a executar esse projeto sem perda de um minuto, mas ficou imóvel, assaltado subitamente por desagradáveis reflexões e por novos terrores. Onde iria apresentar-se como prisioneiro? Como? De que lado? E imagens terríveis, imagens de mortes, precipitaram-se em sua alma. Iria correr horríveis perigos, aventurando-se só, com seu capacete pontudo pelo campo. Se encontrasse camponeses, estes, vendo um prussiano perdido, um prussiano sem defesa, matariam-no como a um cão vadio, massacrariam-no com os seus forcados, suas enxadas e suas foices, transformariam-no numa massa com o encarniçamento dos vencidos exasperados. Se encontrasse os francos atiradores, estes, enraivecidos, sem lei nem disciplina, o fuzilariam para se divertirem. E acreditava-se já apoiado contra o muro, em face de 12 fuzis, cujos orifícios pequenos, redondos e negros pareciam olhá-lo. Se encontrasse o próprio exército francês, os homens da vanguarda o tomariam por algum ousado e perverso soldado em serviço de reconhecimento e o matariam. E ouvia já as detonações irregulares dos soldados deitados no mato, enquanto ele, de pé no meio do campo, desmaiava, furado como uma espumadeira pelas balas que sentia-lhe entrarem na carne. Sentou-se desesperado, sua situação parecia-lhe sem saída. A noite chegara, a noite muda e negra. Chinafres não mais se mexia, estremecendo a todos os ruídos desconhecidos que soam nas trevas. Um coelho que passou assustou horrivelmente o pobre homem. Os gritos das corujas lhe dilaceravam a alma, enchendo-a de medos súbitos, dolorosos como chagas. Apertava os olhos para poder ver na sombra e imaginava a todo momento ouvir marchar junto dele. Depois de intermináveis horas e até horríveis agonias, percebeu através do teto de folhagem o céu que se tornava claro. Então um imenso alívio penetrou, seus membros se distenderam, repousados subitamente, seu coração acalmou-se, seus olhos se fecharam e ele dormiu. Quando acordou, o sol pareceu-lhe estar no meio do céu, deveria ser meio-dia. Barulho algum perturbava a paz morna dos campos, e o Walter Chinafres sentiu que tinha uma fome aguda. Lembrou-se com a boca úmida da boa salsicha dos soldados. O estômago doía-lhe. Levantou-se, deu alguns passos, achou as pernas fracas e sentou-se novamente para refletir. Durante 2 ou 3 horas ainda, estabeleceu o pró e o contra, mudando a todo instante de resolução, abatido, infeliz, metralhado pelas razões as mais contrárias. Uma ideia pareceu-lhe enfim lógica e prática: espreitar a passagem de um camponês sozinho, sem armas e sem utensílios perigosos de trabalho, aparecer-lhe pela frente
e entregar-lhe em suas mãos, fazendo compreender que desejava render-se. Tirou então o capacete, cuja ponta podia traí-lo, e pôs a cabeça fora do buraco, com precauções infinitas. Nenhum ser isolado aparecia no horizonte. Ao longe, à direita, uma aldeiazinha enviava para o céu a fumaça de suas casas, a fumaça das cozinhas. À esquerda, percebia-se ao fim de uma alameda de árvores, um grande castelo flanqueado de torrezinhas. Esperou até a noite, sofrendo horrivelmente, nada mais vendo que voos de corvos, nada mais ouvindo que as queixas surdas de suas entranhas. E a noite caiu sobre ele, deitou-se no fundo do esconderijo e dormiu com um sono febril, cheio de pesadelos, sono de homem esfaimado. A madrugada despontou de novo sobre sua cabeça, pôs-se em observação, mas o campo continuava vazio como na véspera, e um novo medo entrava no espírito de Walter Schnaffs, o medo de morrer de fome. Via-se estendido no fundo do fosso, de costas, os dois olhos fechados. Depois, pequeninos animais de toda espécie aproximavam-se do seu cadáver e se punham a comê-lo, atacando-o por todos os lados de uma só vez, escorregando por baixo de suas roupas para morder-lhe a pele fria. E um grande corvo picava-lhe os olhos com seu bico afilado. Então tornou-se louco, imaginando que ia desmaiar de fraqueza e não poder mais andar, e já resolvera dirigir-se à aldeia para tudo tentar, quando viu 3 homens que se encaminhavam para os campos com seus forcados ao ombro. Isso fez com que ele mergulhasse novamente no esconderijo, mas logo que a noite escureceu a planície, saiu lentamente do fosso e pôs-se a caminhar curvado, receoso, o coração batendo, para o castelo longínquo, preferindo a aldeia que lhe parecia tão horrível quanto uma cova cheia de tigres. As janelas de baixo brilhavam, uma delas estava mesmo aberta, e um cheiro forte de carne cozida dali se escapava, um cheiro que penetrou bruscamente no nariz e até o fundo do ventre de Walter Schnaffs, que o crispou, que o tornou arquejante, atraindo-o irresistivelmente, dando-lhe ao coração uma audácia desesperada. E de repente, sem refletir, apareceu de capacete, num quadro da janela. 8 criados jantavam ao redor de uma grande mesa. De súbito, uma das criadas ficou como que apalermada, deixando cair o copo, os olhos fixos. Todos os olhares seguiram o seu. Perceberam o inimigo. "Senhor, os prussianos atacam o castelo!" Ouviu-se a princípio um grito, um único grito, feito de 8 gritos lançados em 8 tons diferentes, um grito de horrível espanto. Depois uma fuga tumultuosa, uma terrível confusão na direção da porta do fundo. As cadeiras caíam, os homens jogavam as mulheres no chão e pulavam por cima. Em 2 segundos a sala ficou vazia, abandonada, com a mesa coberta de pratos de comida defronte de Walter Schnaffs, que continuava estupefato, de pé na janela. Depois de alguns instantes de hesitação, pulou o peitoril e encaminhou-se para os pratos. A fome exasperada fazia-o tremer como se tivesse febre, mas o terror retinha-o, paralisava-o ainda. Escutou. Toda a casa parecia fremir, portas fechavam-se, passos rápidos corriam no assoalho de cima. O prussiano inquieto prestava ouvido àqueles rumores confusos. Depois ouviu barulhos surdos, como se corpos tivessem caído na terra mole, ao pé dos muros, corpos humanos saltando do primeiro andar. Finalmente todo o movimento, toda a agitação cessaram, e o grande castelo tornou-se silencioso como um túmulo. O Walter Schnaffs sentou-se diante de um prato ainda intacto e começou a comer. Comia em grandes bocados, como se receasse ser interrompido de repente e não poder devorar o bastante. Jogava com as 2 mãos os pedaços de carne na boca aberta como um alçapão. Punhados de comida desciam-lhe para o estômago, entupindo-lhe a garganta ao passar.
Às vezes parava, prestes a arrebentar como um tubo cheio demais. Apanhava então a garrafa de aguardente e com ela lavava o esôfago. Esvaziou todas as travessas, todos os pratos, todas as garrafas. Depois, farto de líquido e de comida, embrutecido, vermelho, sacudido por soluços, o espírito perturbado e a boca pastosa, desabotoou o uniforme para respirar, incapaz de dar um passo. Seus olhos se fechavam, as ideias embaralhavam-se. Deitou a cabeça pesada sobre os braços cruzados em cima da mesa e perdeu docemente a noção das coisas e dos fatos. O último crescente iluminava vagamente o horizonte por cima das árvores do parque. Era a hora fria que precede o dia. Sombras deslizavam pelos bosques, numerosas e mudas, e muitas vezes um raio de lua fazia brilhar no escuro uma ponta de aço. O castelo tranquilo erguia sua grande silhueta negra. Duas janelas apenas brilhavam ainda no rés do chão. Subitamente, uma voz forte gritou: "Para a frente! Ao assalto, meus rapazes!" Então, num instante, as portas e as vidraças foram arrombadas por uma onda de homens que, tudo quebrando e tudo arrebentando, invadiu a casa. No momento, 50 soldados pularam dentro da cozinha, onde repousava pacificamente o alta-chinafres, e encostando-lhe ao peito 50 fuzis carregados, o derrubaram, o prenderam e o amarraram dos pés à cabeça. Ele arquejava de espanto, muito embrutecido para compreender, espantado e louco de medo. Em seguida, um gordo militar, recamado de ouro, plantou-lhe o pé sobre o ventre, vociferando: "És meu prisioneiro, entrega-te!" O prussiano só ouviu a palavra prisioneiro e gemeu: "Iá, iá, iá." Foi depois levantando, atado a uma cadeira e examinado com viva curiosidade pelos vencedores, que sopravam como baleias. Vários sentaram-se, não podendo mais de emoção e de fadiga. Ele sorria agora, certo de ser enfim prisioneiro. Um outro oficial entrou e disse: "Meu coronel, os inimigos fugiram. Muitos deles parecem ter sido feridos. Ficamos senhores do lugar." O gordo militar, que enxugava a fronte, vociferou: "Vitória!" e escreveu sobre uma pequena agenda de comércio tirada do bolso. Depois de uma luta encarniçada, os prussianos bateram em retirada, levando seus mortos e feridos, que são avaliados em 50 homens, fora de combate. Vários ficaram em nossas mãos. O jovem oficial replicou: "Que disposições devo tomar, meu coronel?" Este respondeu: "Vamos recuar para evitar uma volta do inimigo com artilharia e forças superiores", e deu ordem de partir. A coluna formou de novo na sombra, sob os muros do castelo, e pôs-se em movimento, envolvendo de todos os lados o alta-chinafres, garroteado, seguro por 6 guerreiros de revólver em punho. Soldados foram enviados na frente para iluminar o caminho. Avançava-se com prudência, fazendo alto de tempos em tempos. Pela madrugada chegava-se à subprefeitura de La Roche-aux-Zel, cuja guarda nacional cumpria esse feito de armas. A população ansiosa e superexcitada esperava. Quando avistou o capacete do prisioneiro, soltou formidáveis clamores. As mulheres levantavam os braços, velhas choravam. Um avô atirou sua muleta em cima do prussiano e feriu o nariz de um dos seus guardas. O coronel gritava: "Cuidado com a segurança do prisioneiro!" Chegaram finalmente ao edifício da Câmara. A prisão foi aberta e o alta-chinafres atirado dentro dela, livre dos laços. 200 homens em armas montaram guarda ao redor do prédio. Então, apesar dos sintomas de indigestão que o atormentavam desde algum tempo, o prussiano, louco de alegria, pôs-se a dançar desesperadamente, levantando os braços e as pernas, a dançar soltando gritos frenéticos, até cair desmaiado junto da parede.
estava prisioneiro, salvo. Foi assim que o castelo de Champigny foi retomado ao inimigo, depois de 6 horas somente de ocupação. O coronel Ratier, negociante de fazendas, que levou este caso ao conhecimento dos guardas nacionais de La Roche-Oiselle, foi condecorado. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.